Saudações! Quais as obras que o ser humano possa praticar e que possam ser aceites diante de Deus como bilhete para entrar no céu? De acordo com o Evangelho, não há obras que o ser humano possa praticar e que sejam adequadas ou suficientes diante de Deus. A entrada na salvação só é possível mediante a graça já demonstrada por Deus na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O ser humano não tem possibilidade alguma de igualar ou de melhorar até o que Deus lhe oferece em Jesus. Por isso, as obras que o discípulo de Jesus deve praticar são aquelas que começam a partir do efeito do Evangelho na sua vida. Neste segmento comento mais sobre este assunto tão importante. Ouça a seguinte gravação que foi feita ao vivo num ajuntamento de pessoas. Não é pela prática de boas obras que a pessoa entra no céu. A Bíblia é bem explícita. Ninguém é salvo por praticar boas obras. Mas é pela fé. É pela fé que a pessoa se aproxima de Deus e é pela fé que a pessoa é justificada. Como vimos a semana passada, Abraão creu em Deus e ele foi justificado por crer em Deus, não por fazer obras. Mas a Bíblia fala sobre a importância de boas obras e é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Mas vamos ler primeiro Romanos capítulo 10, versículos 9 e 13. Romanos 10, versículos 9 e 13. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a condição, segundo estes versículos, para a pessoa ser salva? É crer. Crer em Jesus, confessar. E a palavra confessar, neste contexto, portanto, no grego, a língua que foi escrita, a homologia é dizer o mesmo, ou estar em acordo, neste caso, com aquilo que as Escrituras dizem. Dizer o mesmo que o outro disse, neste caso, aquilo que a Bíblia diz. Estar em concordância com aquilo que Deus diz acerca de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e no nosso coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, somos salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que a pessoa precisa de fazer para confirmar a salvação? Basta só crer em Jesus e a pessoa ser salva? A Bíblia diz que sim. Mas qual o lugar das obras? Porque a Bíblia também fala sobre as boas obras. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios 2, versículos 8 a 10. Esta é uma passagem muito bem conhecida. Talvez uma das passagens bíblicas que mais vezes é usada em pregações. Efésios 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu vejo neste trecho algo paralelo com a experiência de Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi. Reparemos que Deus já tinha um plano para Abraão quando Deus o chamou. Não foi na ocasião que Deus desenvolveu um plano para Abraão. Deus já tinha um plano para a vida de Abraão quando Deus o chamou. E foi neste processo dele obedecer ao Senhor e ir para um lugar que a Bíblia diz que ele nem sabia para onde é que ele ia, que Deus o começou a abençoar. E foi neste processo que nós então lemos que ele foi justificado. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas quanto a isto. Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9. Hebreus 11, versículos 8 e 9. Hebreus 11, 8 e 9 diz, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Ele foi para um lugar para receber por herança, mas não sabia para onde ia. Quem é que faz uma coisa dessas? Olha, eu vou para um lugar, para onde é que vais? Não sei. Mas ele disse, Deus disse para ir e ele foi, mas ele foi com fé. Ele fê-lo pela fé, ele obedeceu pela fé. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa.
Foi quando Abraão começou a viver a promessa que o plano de Deus começou a desenvolver-se, a desenrolar-se e a ser cumprido. Ele viveu naquela terra, como terra da promessa, e a viver ali, Deus ia revelando os seus propósitos e confirmando os seus propósitos na vida de Abraão. Deus ia confirmando as obras de Abraão. Mas reparem, foi quando ele já estava no processo de obedecer ao Senhor. Ele ia obedecendo ao Senhor. As boas obras devem ser vistas neste contexto como um ato de obediência ao Senhor, não para receber a salvação. A Bíblia é bem clara, nós somos salvos pela graça de Deus. Significa que não há obra alguma nossa que nós possamos fazer possa igualar ou ter o mesmo valor que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Nós não podemos comprar esta salvação, nós não a podemos merecer mediante as obras, mas é por acreditar naquilo que Jesus fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. Um acreditar de aceitar. É o que a Bíblia diz, crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, confessar ao Senhor Jesus, estar em harmonia com as Escrituras na nossa confissão de fé. Então, sendo salvos, as nossas obras não devem ser vistas como obras de justiça, mas como a manifestação da nova criação que nós somos. As obras realmente falam sobre o que nós somos, mas mais do que isso, é a manifestação da criação que nós já somos, porque fomos criados em Cristo Jesus. Vejamos novamente Efésios 2:10. Efésios 2:10. Repare bem neste versículo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos criados, somos feitos por Deus para as boas obras, para andar em boas obras que Deus preparou para nós. Será que Abraão, antes de ter sido chamado por Deus, praticava boas obras? É provável que sim. A Bíblia não nos diz muito acerca da vida dele antes, mas é provável que sim. Eu imagino, pelo caráter que nós lemos acerca dele, é provável que sim, mas só começaram a ser contadas depois de serem as obras que Deus preparou para ele andar nelas. Assim é conosco. Fazemos boas obras, mas aquelas obras que Deus preparou para nós em Jesus, para nós andarmos nelas. Andando nas obras que Deus preparou para nós, essas são as obras que glorificam o Senhor. E Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, é de Deus, mas está como que em vasos de barro. Paulo compara-nos a vasos de barro. Qualquer glória que seja vista no vaso de barro é a glória de Deus. Então o tesouro é de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro. É Deus a fazer. E é isso que Deus quer ver. Ele não nos salva pelas obras, mas Ele salvou-nos para fazermos boas obras. E as obras que contam para Deus são aquelas que são feitas onde Deus já é o tesouro. Vamos ver Tiago 2, versículos 21 e 24. Tiago 2, versículos 21 e 24. Eu vou sugerir a leitura deste capítulo, quando tiverem ocasião, porque é tão rico neste ensino. Eu vou só resumir algumas das coisas que o capítulo diz, salientando aqui os versículos 21 e 24. Tiago, capítulo 2, versículos 21 e 24. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Em outras palavras, a pessoa dizer que tem fé não custa nada. Dizer fé não custa. O que Tiago diz é que se a pessoa diz que tem fé, fé é demonstrada como a pessoa vive. Como é que sabemos que Abraão tinha fé? Porque ele obedeceu a Deus e foi para um lugar que não sabia onde é que ficava. Abraão foi para um lugar sem saber para onde ia. E nisso ele demonstrou a sua fé em Deus. É como Tiago diz neste capítulo 2. Se a pessoa diz a quem está com fome, olha, vai alimenta-te, Deus vai contigo, vai alimenta-te. Tiago diz, isso não é fé. Porque não ter as obras que acompanham a fé é a mesma coisa que dizer ao esfomeado, àquele que está com fome, olha, vai alimenta-te. Ou dizer ao que está com frio, olha, agasalha-te. Porque Tiago diz, fé sem obras é morta. Ou seja, dizer que tem fé sem haver um demonstrar da convicção e
em Deus e o caminhar com Deus, essa fé é morta. Tiago não está a dizer que somos salvos pelas obras. Ele não está a dizer isso. Ele está a falar a pessoas que já estão salvas e ele está a encorajá-los a fazerem as obras porque nós somos conhecidos por aquilo que fazemos. É o que Tiago está a dizer. E se a nossa fé tem algum valor, ela é manifesta. Eu costumo dizer que a Bíblia fala sobre fé substantivo e fé verbo. E podem ir ver, no grego é mais fácil ver, há a fé substantivo e há a fé verbo. Fé substantivo é doutrina. A pessoa aceita a doutrina, aquilo que aprendeu, tem a ver com aquilo que a pessoa aprende. Há então uma crença, uma doutrina, uma interpretação das Escrituras. Fé verbo é quando a pessoa está a viver aquilo que acredita, que é o que Abraão fez. Ele acreditou em Deus e ele foi. Quando Deus lhe mostrou as estrelas, disse assim, vai ser a tua descendência. Diz lá que Abraão creu em Deus, ele acreditou. E Deus declarou como justificado. Deus aceitou-o como pessoa justificada. Isso significa, como vimos a semana passada, que Deus é o mesmo que Deus lhe tivesse dito. Abraão, entre nós, está tudo bem. É como se Deus tivesse dito a Abraão, Abraão, tu e eu vamos fazer grandes coisas. E aconteceu. Porque a Bíblia diz que Deus pregou primeiro o Evangelho a Abraão e nele serão benditas todas as nações. Gálatas, capítulo 3, fala sobre isso. Atos, em vários lugares, fala sobre Abraão ter recebido o Evangelho por Deus, mas em especial Gálatas, capítulo 3. E ele recebeu as boas notícias e começou a agir de acordo com aquilo que Deus lhe disse. E é desta fé que Tiago está a falar. Não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo faz as obras que Deus preparou para andarmos nelas. A Bíblia ensina-nos este princípio. Nós vivemos declarando a nossa fé em Deus e demonstrando a nossa fé em Deus. Como é que nós demonstramos? Não é um demonstrar para pôr no jornal ou na televisão ou na rádio para ouvirem acerca de nós, mas é a nossa natureza, aquilo que nós somos é manifesto pela nossa maneira de viver. É que nós somos apanhados em circunstâncias em que há conflitos com a nossa fé. Como é que respondemos? Como é que agimos? Como é que é a nossa convicção? Abraão foi um ser humano como nós e ele chegou a fazer alguns erros. Um deles foi dizer à mulher dele, olha, Sara, diz que és minha irmã, porque diz o texto bíblico, por duas vezes diferentes, que os homens da terra acharam que ela era tão bonita, tão formosa, que foram dizer ao rei, e o rei disseram que era irmã, não era mulher de Abraão, portanto ele não estava a fazer nada ilegal e levou-a para ser mulher concubina dele. Só que Deus meteu-se no caminho e nós hoje pensamos, Abraão podia ter tido um pouco mais de coragem de dizer não é a minha mulher, mas ele tinha medo de ser morto. Fracassou. Porquê é que a Bíblia conta isto? Para mostrar que ele era uma pessoa como nós. Ele tinha imperfeições. Mas há uma coisa que ele fez e que estava certo, era acreditar em Deus. Quando Deus lhe disse, tu vais ser o pai de muitas nações, ele acreditou. Quem tem fé em Deus procura seguir a vontade de Deus. E isso são as obras que Deus quer ver. Pode ser interpretado ou traduzido na forma de dar comer aos pobres, agasalho aos que estão com frio, abrigo aos que estão desalojados. Pode ser andar com alguém que está a chorar, porque choramos com os que choram. Pode ser acompanhar alguém que está a passar uma dificuldade. Pode ser outros tipos de boas obras e todas elas poderão ser legítimas. Mas só contam para Deus quando nós o fazemos como pessoas chamadas por Deus para a salvação. Deus preparou as obras para nós andarmos nelas. E é nessas obras que nós andamos porque estamos salvos. A Bíblia diz, se nós dizemos que temos fé e não temos nada a acompanhar aquilo que nós acreditamos, essa fé é morta. Não tem vida, não faz nada por nós. A pessoa pode dizer, eu vou à igreja, eu já aceitei Jesus, eu vou para o céu. E Tiago diz, mostra-me as tuas obras, eu quero saber se realmente és cristão. Mostra-me a tua maneira de viver, é o que Tiago está a dizer. Ou seja, cristianismo é algo que nós fazemos de coração. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Que diz, e tudo quanto fizerdes, fazei todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Fazemos como ao Senhor. Fazemos como ao Senhor e não aos homens.
Creio que já todos ouvimos a expressão que diz: olha para o que digo e não para o que eu faço. Quando alguém diz: olha para o que digo e não para o que eu faço, essa expressão mostra que a pessoa acredita em algo e diz o que acredita, mas não faz o que acredita. Se diz: olha para o que eu digo e não para o que eu faço, essa pessoa está a fazer aquilo que não acredita, mas acha que é bom, que todos devem fazer o que ele está a dizer. Segundo o ensino de Tiago, a expressão do discípulo de Jesus é: se queres saber o que eu acredito, olha para o que eu faço. Isto é o que Tiago está a dizer. Se queres saber o que é que eu acredito, olhe para o que eu faço. Isto é viver as obras para as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E nós vimos a bênção de Deus sobre Abraão. Vamos ler no instante Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9 e o versículo 14. Gálatas 3, versículos 6 a 9 e o versículo 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado ou atribuído como justiça. Ele creu e ele foi declarado como justo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Se você pôs a sua fé em Jesus e está a viver neste princípio de acreditar em Deus, a Bíblia diz que é como se fosse filho de Abraão, ou é filho de Abraão, tem aquela fé que Abraão teve. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, ou ter o Espírito Santo em nós. Agimos como Abraão praticava a sua fé, ao ponto que Gênesis 21, 22, um dos reis, rei dos filisteus, queria ficar com a mulher de Abraão e Deus depois é que interveio, mas podem ler acerca disso noutras passagens anteriores, mas vamos ler aqui. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Este rei, Abimeleque, rei dos filisteus daquela área, reconheceu em Abraão que Deus era com Abraão em tudo o que ele fazia. As obras que Abraão fazia eram abençoadas. E o rei Abimeleque reconheceu isso. Porque Abraão era abençoado, a sua fazenda cresceu, ele tinha pessoas a trabalhar para ele era abençoado. O mordomo que ele tinha, o gerente que tinha a trabalhar com ele, Gênesis 24, 35, quando ele foi enviado para ir buscar uma esposa para Isaac, o filho de Abraão, vejam o que é que ele disse, Gênesis 24, 35. O Senhor abençoou muito a meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. As pessoas identificaram em Abraão a bênção de Deus. Tudo o que ele fazia era abençoado. As obras para as quais Deus o preparou eram obras abençoadas, até no campo secular. Até no tomar conta da vida, da sua fazenda, para ele poder tomar conta da sua família, daqueles que estavam na sua casa. Deus abençoou isso. E Abraão não teve falta, porque ele andava nas obras que Deus preparou para ele. Porque quando Deus chamou Abraão, já Deus tinha um plano para a vida dele. Já Deus tinha certas coisas que iriam acontecer se Abraão cresce em Deus. Foi preciso Abraão declarar a sua confissão de fé em Deus. As nossas obras ou são dívida ou são expressão da bênção de Deus em nossa vida. Se fazemos segundo a tradição, e há tradições que enfatizam muito a importância das obras para ver se a pessoa merece a salvação, então essas obras são dívida. Romanos 4 diz, versículos 2 e 3, que se Abraão fizesse as obras, ele então podia gloriar-se, mas não diante de Deus. Então é como se houvesse uma dívida para com ele, porque ele fez as obras. A tradição ensina a fazer obras, mas é no sentido de pagar uma dívida para a pessoa merecer o céu. Mas eu creio que é melhor que as nossas obras sejam a expressão da bênção de Deus em nossa vida. O que é que nós fazemos? Como é que é a nossa vida? O que é que há na nossa vida que demonstre que Deus está presente? O que é que há em nós que seja a revelação das obras que Deus já preparou para andarmos nela? Cada um de nós tem os seus talentos, tem os seus gostos, tem as suas tendências. Há uns que são melhores numa certa área e outros fazem melhor noutra área. E Deus chamou-nos tendo nós diferentes dons.
Nós não temos que preocupar-nos tanto com aquilo que não sabemos fazer, a não ser que possa ser uma coisa que possa ser aprendida, mas preocupar-nos mais com aquilo para o qual Deus nos chamou. Aquelas obras que Deus preparou para nós andarmos nelas. Como salvos, fazemos algo que glorifica ao Senhor. Então as obras são feitas pela inspiração daquilo que a palavra de Deus ensina. As obras são feitas pelo justificado ao ter ouvido o Evangelho. E Deus disse, tu estás salvo, estás perdoado. Entre nós está tudo bem, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Fomos justificados, fomos perdoados, temos paz com Deus. O que nós fazemos é abençoado. Nós tornamos uma extensão da obra de Deus aqui na terra, como Abraão foi. E aliás, nós estamos a viver os efeitos das obras de Abraão. Porque Abraão creu em Deus, ele ouviu o Evangelho e nele nós somos abençoados porque Abraão acreditou. Porque ele creu em Deus. E aqui nós vimos a diferença do Evangelho e a diferença da tradição. João capítulo 3, 3:21. João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós vimos para a luz que é Jesus, vimos para a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E as nossas obras, então, são feitas em Deus. As nossas obras são feitas em Deus. O que é que nós estamos a fazer? Está a ser feito em Deus. Está a ser feito em Deus. As características das coisas que nós fazemos ou daquilo que nós usamos como padrão da nossa vida para determinar o que fazer e como fazer são uma declaração de que nós estamos na luz e as nossas obras são feitas em Deus. Este é o poder do Evangelho. Não é o poder da tradição. Nós contemplamos a palavra de Deus e dizemos, Senhor, ensina-me os teus caminhos, para que eu possa andar neles e viver a tua palavra, viver as tuas promessas, e aquilo que eu fizer possa ser uma reflexão daquilo que tu és na minha vida. A Bíblia de facto diz-nos algo importante acerca da justificação pelas obras. Mas notemos que estas são as obras de quem esteja pela fé, obedecendo a Deus. Ou seja, tais obras são fruto de atos de fé por quem já recebeu o Evangelho. O apóstolo Tiago diz-nos que as obras de tal pessoa são como a confirmação que essa pessoa já abraçou a fé em Jesus. Tiago diz que a fé é a evidência que a pessoa está a obedecer a Deus. Em outras palavras, não é quem diz que tem fé, mas quem na realidade vive a sua fé. Por isso, é importante compreender que viver uma religião não é a solução para o pecador. A solução é ouvir e receber o Evangelho de Jesus. E é pela fé no que Jesus ensinou e fez pelo ser humano na cruz, que a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador entra na salvação. Em outras palavras, tem ouvido o Evangelho? Há algum Evangelho que tem tocado o seu espírito, a sua alma? Isso é um sinal que Deus lhe dá. É como se o Espírito Santo estivesse a querer iluminá-lo. É como se o Senhor Jesus estivesse a bater à porta da sua vida, porque Ele deseja entrar. Será oportuno dizer a Jesus que o reconhece como Filho de Deus, o qual deu a sua vida para o resgatar, para a resgatar, porque Jesus veio ao mundo por causa dos pecados de todo o ser humano. E assim, aceite Jesus como seu Salvador, se esse é o seu desejo, se reconhece que Ele realmente é a solução de Deus para si. Ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, está a fazer de Jesus o Senhor absoluto da sua vida. Eu quero recomendar que leia um pouco da Bíblia todos os dias e sempre um pouco a cada dia. Faça uma oração a Deus, sempre em nome de Jesus. E logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Quero aqui ainda fazer outra sugestão.
Ouça este vídeo novamente ou outros que já estejam ao seu alcance. Vá ao YouTube e ali no meu canal já tenho vários vídeos. Alguns eu estou certo que poderão ajudá-lo em relação a algumas perguntas que possa ter. E ouça a palavra de Deus, porque vai ajudá-lo a compreender mais do plano de Deus para a sua vida. Como sempre, oro a Deus que a sua bênção seja ampla na sua vida.